Você sabe como funciona a questão do pagamento de pensão alimentícia? Quem paga, quem recebe, quando se exonera a pensão alimentícia? Nesse vídeo eu vou te explicar. Então vamos lá. Pensão alimentícia, quem paga para quem? Normalmente, paga-se pensão alimentícia cônjuge para ex-cônjuge, pais para filhos. Essa é a regra. Quando que o ex-cônjuge tem direito ao pagamento de pensão alimentícia? Em tese, é quando ele não trabalha e não tem meios de subsistência. Essa é a primeira regra. Por quanto tempo o ex-cônjuge recebe a pensão alimentícia? Tudo depende. Depende de juiz, depende da questão financeira, depende da profissão que a pessoa tinha antes do matrimônio e depende o tempo em que ela demorará para ser inserida no mercado de trabalho. São variáveis. Até mesmo a questão do valor que a pessoa receberá de pensão alimentícia. O cálculo da pensão alimentícia, ele também é variado. Hoje em dia a gente não fala mais em binômio, necessidade e possibilidade. Hoje em dia se fala em necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, hoje em dia temos o trinômio. Muito bem. Até quando se paga a pensão alimentícia? Em tese, até os 18 anos para o filho, ou até que ele conclua ensino técnico ou superior. Ah, tá. Então, daí encerra-se automaticamente? Não. Para que o pai pare de pagar, eu digo pai porque em regra quem paga é o pai, e eu já falo mais sobre isso. Para o pagante, para o alimentante, parar de pagar a pensão alimentícia, temos que ingressar com uma ação que se chama ação de exoneração de pensão. Somente com uma ordem judicial, uma determinação judicial, é que se é possível parar de pagar pensão alimentícia. Tá, e se eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos devem receber o mesmo valor de pensão alimentícia? Não. Cada filho tem a sua necessidade e daí tem a questão da possibilidade e proporcionalidade da outra mãe. Então, assim, eu tenho 2 filhos, um com cada mãe. A pensão será a mesma para cada um? Não, porque eu tenho condições e necessidades para um e condições e necessidades para o outro. A minha possibilidade é a mesma, mas a necessidade dos filhos diverge. Então, eu não tenho como limitar. A questão dos 30%, e é até interessante falar isso, a questão dos 30%, ela é usada como um parâmetro, né? Não existe na lei nada dizendo que o limite é 30%. Esse cálculo de 30% ele foi feito por um tributarista há muitos anos atrás, onde ele estava fazendo um cálculo para a questão de proporcionalidade, para a questão de subsistência. Então foi daí que surgiu a questão dos 30% e se tornou razoável que um filho receba 30% e que o pai fique para si com 70% dos seus proventos, né? E daí tem a questão que se o pai constrói nova família e acaba tendo outros filhos, a questão do pagamento da pensão, a pensão que ele já paga, pode sofrer alteração, né? Porque como ele passa a ter outro filho, a questão, a proporção acaba mudando para aquele que recebe a pensão, para o outro filho que acaba recebendo a pensão. Tá, mas e se o pai não tem condições de pagar? Eu posso pedir para algum parente? Pode. Normalmente se pede para os avós, né? Que é linha reta, ascendente. Os avós pagam na sua totalidade? Não. Os avós pagam de forma subsidiária, né? Eu já expliquei isso num vídeo anteriormente, mas eu vou ressaltar porque isso tem causado até um certo questionamento de alguns seguidores. Os avós, eles têm uma obrigação subsidiária. Então, assim, ó, o pai tem a obrigação de pagar 500 e só pode pagar 300.
os avós vão pagar somente aquilo que o pai não tem condições, somente os R$ 200. Isso não significa que somente os avós paternos serão incluídos para fazer o pagamento dessa quantia faltante. São todos os avós da cadeia que respondem solidariamente com essa pensão. Porque veja bem, vamos partir da lógica, né? Eu não tenho só, eu como mãe, o filho não é só meu, eu como pai não tenho obrigação 100% do meu filho. Hoje em dia, inclusive, os tribunais estão proporcionando em 50% e 50%. E eu acho isso super válido, né? Porque assim, o esforço que o pai faz para pagar a pensão, a mãe também deve fazer. Porque assim, se o pai às vezes trabalha em 2, 3 empregos para conseguir subsidiar o pagamento da pensão, por que a mãe não pode se esmerar um pouco mais e não pagar? Lembre, o filho não é só da mãe e o filho não é só do pai. Eu não digo isso só em questão de pagamento de pensão, eu digo isso inclusive com relação de cuidado. Mas o tema agora não é guarda. Então eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então vamos voltar ao ponto. Existe então a subsidiariedade dos avós em pagar a pensão alimentícia e existe então a questão do trinômio, né? Isso deve ser levado em consideração sempre, né? Como que é feito o cálculo do pagamento da pensão? É levado em consideração todos os gastos da criança. O que eu, como advogada familiarista, costumo colocar para embasar pedido de pensão alimentícia? Eu coloco moradia, e moradia engloba tudo daí, luz, água, a questão da rotina da criança dentro da casa, internet. Não engloba questões supérfluas, é questão de necessidade. Por exemplo, TV a cabo. Não, TV a cabo o pai não é obrigado a pagar ali 50% da TV a cabo, né? Então, assim, é questão de necessidade para a criança. Então, é luz, água, telefone, aluguel, despesas com mercado, plano de saúde, plano odontológico, atividades extracurriculares, escola, vestuário e medicamentos. Em tese, e basicamente, são esses os pontos que a gente coloca para fazer a proporção de pensão alimentícia. Outra dúvida que também me perguntam é se o ex-cônjuge inicia um novo relacionamento, como fica a questão do pagamento da pensão? Intocável. O fato da mãe ter um novo relacionamento, e digo um relacionamento estável, um novo casamento, seja ele casamento de fato ou união estável, a pensão alimentícia continua a mesma, porque deve-se levar em consideração a necessidade do filho e não a questão do novo relacionamento da mãe, né? Aí também outras dúvidas que me perguntaram alguns dias atrás. Tá, e se o filho mora com o pai, a mãe também tem o dever de pagar alimentos? Sim, porque veja, seria injusto somente o pai ter que arcar se o filho morasse com a mãe. Se o filho mora com o pai, a obrigação é a mesma, porque a necessidade da criança continua sendo a mesma. Ela precisa estudar, ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa viver, ela tem as atividades dela, a rotina dela, né? Então é isso que tem que se levar em consideração, a necessidade do filho. O filho não pode ser objeto de barganha de pensão alimentícia, né? Então esse é um outro tópico e outro fato que tem que ficar bem claro, é que a pensão alimentícia não é objeto de barganha e filho não pode ser usado nessa disputa.